de acesso. Essa questão de acesso ela é tão importante quanto saber usar a medicação, né? Porque às vezes saber usar a medicação e não ter acesso a ela, isso é um problema sério, né? Na época da residência, como eu tinha comentado antes, a gente mal tinha acesso ao imunobiológico. Quando tinha acesso ao imunobiológico, era só os primeiros da linha que a gente olhou na sequência, né? Geralmente a adalimumab, às vezes o secukinumab, os demais assim era praticamente inacessível, virtualmente inacessível, né? Aqui em cor verde são os que estão disponíveis nos SUS, tá bom? Padronizados no SUS. Em preto, os que conseguem via particular ou via particular no convênio, ou então via judicial, tá certo? Só para dar um exemplo, o ixekizumab eu já consegui, na época, antes de ter essa padronização, eu já consegui paciente usar, mas foi via Ministério Público, entendeu? Foi via SUS, é um paciente que usa até hoje via SUS, tá? Mas é toda uma burocracia do Ministério Público que até é mais difícil de conseguir, tá certo? Aí das medicações, por exemplo, o secukinumab. O secukinumab, eu vou falar aqui de classe, né? Os anti-interleucinas, eu vou falar, esse aqui é o protótipo dos anti-interleucinas. Depois eu falo as características mais focadas em cada medicação, que eu acho que é mais fácil. Os imunobiológicos como um todo, tem que fazer toda aquela propedêutica seca, raio-x, PPD. Se tem a tuberculose latente, em teoria todos eles têm que fazer o tratamento de tuberculose latente, tá? Se o médico vai fazer ou não, o ideal é fazer, tá? Os que são anti-TNF, obrigatoriamente se não fizer, já tem muitos relatos de tuberculose. Aqui dos anti-interleucinas é uma medicação segura, que não tem muitos relatos de tuberculose depois do uso da medicação, tá? Muitos dos pacientes não aderem ao tratamento de tuberculose latente, infelizmente, tá? Mas é obrigação nossa iniciar o tratamento, tá? Das vacinações, é importante fazer a vacinação, todos os imunobiológicos, tá certo? Até porque às vezes o paciente usa a vida inteira o imunobiológico e depois tenta atualizar esse cartão vacinal das vacinas móveis. Então isso é um ponto importante também. Em termos de uso de imunobiológico, o paciente começa a usar, tem data inicial, mas tem data para parar. Então a gente tem que ter consciência disso e falar com o paciente, porque o paciente não escuta, tá bom? A princípio isso. Todos os imunobiológicos têm uma robustez de estudo gigantesca, a ponto de comparar uma medicação com a outra. Geralmente eles pegam a medicação mais antiga e comparam com uma medicação específica, né? Aí sempre tem um estudo grande. Muito mais fácil achar estudo de imunobiológico às vezes que outra medicação mais tradicional, em termos de padronização, tá? Por isso que a gente fala que é uma medicação que tem uma segurança, porque muitas das vezes fez tanto estudo que a gente sabe que tem, no efeito colateral a gente tem plena documentação daquilo tudo, tá? Então, especificamente do secukinumab, a meia-vida dele permite que ele seja usado trimestralmente, então a adesão ao tratamento é uma boa adesão, tá? Em termos de indicação, a gente tem que ver o histórico de saúde do paciente, ainda pensando em termos de classe, o paciente não tem tuberculose latente e já pula para cá, tá? Tem algumas causas, alguns problemas específicos que a gente vai evitar de usar a medicação, mas isso aí é praticamente de classe. Mulher grávida ou que quer engravidar, mas virtualmente é uma medicação que tem um bom uso em geral. Paciente com quadro infeccioso, a gente não usa nenhum imunossupressor, nenhum modulador, nem imunobiológico. A gente geralmente vai esperar tratar isso para depois iniciar, tá ok? Contraindicação, infecção ativa, reação alérgica ao medicamento. Geralmente reação alérgica ao medicamento é no local da aplicação. Geralmente não tem efeitos maiores, tá? Uma medicação bem tolerada costuma ter boas respostas.
questão toda é, às vezes, é sustentar a resposta depois, né? Eu só tive um paciente que não teve resposta tribunária até hoje. Só um. Todos os outros tiveram resposta. É uma das medicações que a gente conseguiu usar aqui na época da minha residência, né? Tinha acabado de lançar. Aqui o Cosentyx é liberado pelo SUS. Tem todo o manejo do Stelara parecido, como um todo. Da parte de aplicação, a cada mês, a dose de manutenção. Eu não vou falar das doses iniciais, cada medicação tem uma dose inicial. Acho que é um pouco ruim para vocês decorar isso tudo. Vou só falar assim, esse aqui como modelo, depois eu não vou citar, acho melhor vocês conferirem na bula a esta. Dose inicial, 300 mg subcutâneo na semana 0, 1, 2, 3 e 4, depois a cada mês. Tá? Geralmente essas doses iniciais são para poder aumentar o nível sérico do organismo e ter uma resposta boa. Hoje em dia, a gente ainda consegue o início de tratamento da medicação para poder garantir essa dose inicial. Tem plano de saúde que fornece tudo. Aí tem plano de saúde que fornece só a dose de manutenção. Aí isso aí vai depender, aí tem que avaliar. Tá? Em termos de efeitos adversos específicos, tem muito a relação com infecção fúngica. Geralmente é cândida vaginal, cândida oral, por exemplo, procedopenia e neutropenia. A parte de infecção fúngica é que a gente vai encontrar mais, o restante é mais difícil. Tá? As infecções, em geral, qualquer imunomodulador, imunossupressor vai dar alguma coisa, mas geralmente é infecção respiratória. Tá? As demais são equivalentes à classe. Tem o ixekizumab, que foi tratado aqui na palestra. Ele também é a cada 4 semanas. De contraindicações muito semelhantes à classe, né? Os efeitos adversos também são semelhantes. De diferença de um para o outro, por elas serem, em tese, medicações semelhantes, é que a resposta tende a ser mais sustentada. Em tese, é uma medicação com melhor sustentação da resposta. Tá? A ideia é essa. O anti-L17. Tem o trem que é o Buzilvumab. É uma medicação de todas aí, foi a penúltima a ser lançada. Ela é utilizada a cada 8 semanas. Ela, de uso como um todo, efeitos colaterais, contraindicações, seria muito parecido, infecções ativas como um todo. Não vejo maiores distinções. O que mudaria aqui dessa medicação é que ela tem uma resposta sustentada muito grande e ela, assim como o risankizumab, mesmo que suspenda a droga, depois de um tempo você pode voltar com ela sem perder o efeito. Por exemplo, todos os anti-TNFs, depois de suspendido, quando volta, perde efeito. Né? Vocês já notaram aqui, né? Infelizmente, esse problema. O SUS suspende, né? Ou agora não está mais tendo esse problema aqui. Todo mundo está recebendo direitinho? Antigamente. A citretina que suspendeu. Antigamente, quando suspendia a adalimumab, quando voltava, o paciente perdia o efeito completamente. O Stelara também perdia um pouco o efeito, dependendo do paciente. Essa droga tem a vantagem de quando você suspende e volta, em tese, ele mantém a mesma resposta, assim como o risankizumab. Tá? Essa é uma das vantagens. Tá? Em teoria, tanto ixekizumab quanto o buzilvumab e risankizumab, em tese, são medicações que, sendo elas as iniciais do tratamento, elas tendem a ter uma resposta por mais tempo sem decair no efeito. Tá? Ao contrário das primeiras, igual foi mostrado nos casos clínicos aqui do Dr. Juliano Nakano, o paciente melhora, fica um ano bem, cai. Melhora, fica um ano bem, cai. Em tese, isso daqui, ao longo dos meses, tende a ficar bem. Tá?
E a mudança que tem geralmente com essas medicações, do lançamento do ixekizumab, rozelumab para frente do izakizumab, é que passaram a usar aqui nos estudos das melhoras aqui, tem essa expressão aqui do PASI 75, PASI 90, PASI 100, que isso aqui geralmente fala que o paciente melhorou 75%, melhorou 90%, melhorou 100%. Com a evolução dessas medicações, e essa ordem aqui na ordem de descoberta, geralmente, inclusive eficácia, passou-se a falar mais do PASI 100, que os pacientes estão em proporção, mais pacientes estão 100% do corpo sem lesão, comparativamente com as outras medicações. Aqui, por exemplo, nos estudos, 37% está sem lesão nenhuma em um dos estudos. Em outros estudos, 47% está sem lesão nenhuma. Então, passou-se a falar mais do paciente ficar sem lesão nenhuma. Se fosse aqui também no ixekizumab, da mesma forma, 33%, 55%, dependendo da semana do tratamento, está sem lesão nenhuma. Se a gente fosse olhar aqui uma droga que é uma droga muito inicial, tipo etanercept, que a gente reserva só para criança, o PASI 100 é 6,5%. Por isso que ela é reservada só para criança hoje. Então ela é muito menos eficaz em termos de resultado quando ele já está em um certo estágio do tratamento, por exemplo, depois de 12 semanas. Aqui, por exemplo, a adalimumab, o PASI 100 é 13%. Então, em termos de eficácia, menor. Tá? No caso aqui do sequinumab, eles nem usam o PASI 100 aqui, porque na época não era tão comum ter tão boa resposta. Quando as medicações vão ficar melhores, eles mudam até o parâmetro de classificação. No Cosentyx teve aqui essa melhora também, que é já 40% em torno disso. Então as drogas vão evoluindo e a gente disparando até essa classificação vão evoluindo também para poder mostrar esses dados. Então eu parei no pré-inferior. Certo? Aí tem a última medicação que foi lançada no Brasil, que foi o risankizumab. Por ele ter uma resposta ele é trimestral, né? Então a adesão é muito fácil ao paciente. Qualquer biológico, a adesão é fácil. Né? Você troca um comprimido por dia, ou uma injeção por dia por semanal, ou quinzenal, ou mensal, ou bimensal, ou trimestral, qualquer uma adesão é boa. Mas esse aqui é trimestral. E aí lançou a medicação e o PASI 100 em torno de 50% depois da semana 52. Aí chegou uma medicação que, em tese, ficou com uma resposta muito boa. Lógico que eles também tiveram toda uma questão política por trás, conseguiram entrar no SUS na frente das outras medicações mais antigas. E é por isso que eles estão em pé de igualdade com o secukinumab, na prescrição do SUS, quando falha da adalimumab ou quando é indicada a adalimumab. É uma das medicações das mais modernas, que em tese essas três últimas, quando são utilizadas, a resposta tende a ser sustentável e tende ao paciente não ter que ficar trocando imunobiológico o tempo inteiro. Então a tendência hoje é tentar iniciar com um imunobiológico mais eficaz, desde que tenha essa possibilidade. No SUS não tem como pular o adalimumab, vai ter que usar o adalimumab. Depois pode entrar com uma das outras medicações. No convênio, aí você pode utilizar de acordo com a sua consciência, de acordo com o que você acha conveniente. Né? Lógico, você tem que ver se tem alguma contraindicação específica. Em geral, as antiterdeucinas, em termos de contraindicação, tem umas semelhanças, né? Não tem tanta diferença. Tá? A princípio é isso. E as medicações de alto custo e as vias de acesso. Os pacientes públicos têm o LME, portaria do SUS, aí tem os detalhes do assunto, vou mostrar. Os pacientes privados têm as exigências do plano de saúde, que é necessário, tem a bibliografia da medicina suplementar. Aí você tem que anexar dependendo do plano de saúde. Tá? Tem a portaria
que implantou nos imunobiológicos, que aí começou a estar mais certo, isso aqui no mapa, isso aqui no mapa, dando no mapa. Depois incorporaram isso aqui no rislexizumab. Isso foi em 2018, né? Só que entre eles implantarem em 2018 e sair a formulário, foram muitos anos, né? Aí teve a Conitec que também lançou isso também. Aí tem o formulário que a gente preenche. O formulário que a gente preenche para poder liberar as medicações, especifica o que a gente precisa, o LME. Aí tem todas as características que a gente precisa especificar. Tem o PAS, tem o BSA, o DLQI. Alguns outros detalhes que a gente tem que colocar, a fala terapêutica. E, no caso aqui tem, falando solicitação do sequinumab, agora incorporar também o risaxumab, e também se especifica por ser ou não risaxumab. Tá? É obrigatório colocar o teste de tuberculina, então tem que falar por que não fez o teste de tuberculina, às vezes não é disponível, né? Vocês colocam, não conseguem fazer o teste de PPD, o pessoal libera, né? Às vezes, ou volta. Não, mas a gente está fazendo aqui. A gente faz. A gente está tendo problema de acesso, por exemplo. Dependendo de onde for, vocês têm dificuldade de acesso. Aí tem o IGRA, né? O plano de saúde. Tem um plano de saúde que me pediu fazer um relatório para poder justificar porque ele pediu o IGRA, por exemplo. Eu já mandei um relatório, pediram um outro relatório para justificar o IGRA, porque o IGRA é caro. Tá? Aí tem que fazer todo esse trâmite para conseguir a liberação. E essa parte aqui eu acho que é só. E aí do plano de saúde, tem plano de saúde que tem formulário próprio. Tem plano de saúde que tem, a gente faz a prescrição, manda, e aí ele libera e pede alguma coisa específica e por aí vai. Teve um caso muito curioso agora recente, que eu prescrevi, foi até no sequinumab, da outra palestra, e aí o plano de saúde me mandou um relatório perguntando por que eu não passei o protocolo de Coimbra para o paciente antes, doses altas de vitamina B para poder tratar psoríase antes, porque doença imunomediada trata com altas doses de vitamina B. Aí eu tive que pegar o consenso brasileiro de psoríase, tive que pegar a resolução do CRM, que era contrário ao protocolo de Coimbra, anexar e mandar, aí eles mantêm o tratamento. Aí depois me mandaram o protocolo deles, padronizado, para eu preencher e continuo utilizando. Então também tem toda essa burocracia por trás. Independente de como você prescreve, se antigamente era via judicial, hoje em dia via LME ou via plano de saúde, sempre tem toda uma burocracia, você tem que ter um relatório muito bem feito para justificar. Se você não fizer muito bem feito, não vai liberar, até porque a medicação é de alto custo. Né? A princípio, a ideia é essa, sobre os tratamentos com psoríase, no biológico em geral. Convido vocês para depois, ao longo do ano, juntar e sentar e discutir sobre parte de psoríase. Ou, em geral, todo ano eu tento vir aqui até para relembrar os meus velhos tempos de residência, reencontrar todos, e a gente pode ir continuando essa parte. Felizmente, esse ano eu também vi a Bárbara e a Ana Cláudia, que normalmente eu vejo pouco. Tá? Mas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Vocês podem, caso não tenha, vocês podem me acompanhar lá para o BH Shopping. Qual que é o restaurante? Qual que eu Não, só para falar, se o pessoal quiser, ele vai até o seu carro, né? Deixa eles virem. O restaurante é bom. Desde que esteja 2 horas aqui. Obrigada, só um minuto que eu tenho Deixa eu ver mais cedo, não vou precisar não. O negócio passa para semana que vem. Não vai poder não? Esse é o nosso 50 de férias. Só fazer cheiro. Gente, eu